Olá, aqui é o Edgar Chauk no treinamento Lidando com Dívidas ou Como Lidar com as Dívidas. Nós já chegamos à reta final, nós falamos sobre muita coisa aqui importante, eu falei aqui sobre a verdade sobre as dívidas, falamos também sobre o perigo das dívidas, eu falei aqui sobre as taxas de juros, os tipos de dívidas existentes, mas a parte mais importante acima de todas, sobre como eliminar dívidas, e eu espero que você já esteja a colocar esta informação em prática, de modo a se livrar das dívidas que tem de uma vez por todas. Eu queria finalizar este treinamento simplesmente deixando alguma sugestão para si. É uma recomendação na realidade, e a recomendação é: fuja das dívidas. Depois de você conseguir se livrar das dívidas que tem, ou da dívida que tem neste momento, o meu conselho para si é que fuja da dívida de uma vez por toda, assim como uma gazela foge de um leão. Eu não sei se você já viu aqueles programas de animais da selva, na floresta. Já imagina como uma gazela, o esforço que a gazela faz para fugir, para se livrar do leão, e por vezes não consegue, mas ela tenta de tudo. Então, assim como a gazela foge do seu leão, use da mesma intensidade. Ou tente imaginar algum bicho, algum animal do qual você tem medo. Imagine-se ser perseguido por um leão. O que é que você faria? Muitos de nós faríamos até aquilo que nós achamos que é impossível, ou jamais seríamos capazes de fazer. Muitas das vezes, quando nós estamos num contexto de extremo perigo, nós acabamos descobrindo algumas capacidades que estavam lá entrecheiradas, que nós não sabíamos que existiam, mas porque, olha, aquilo era uma questão de vida e de morte, e porque nós queríamos salvaguardar a nossa vida, escapamos da morte. Aquilo que estava lá enterrado, aquelas capacidades internas estavam enterradas em nós e que muitas vezes nós não sabíamos que lá existiam, acabam saindo naquele momento. Por quê? Porque nós temos essa capacidade. Do mesmo jeito, eu quero encorajar e recomendá-lo a fugir das dívidas. Fuja delas como se estivesse a fugir de um leproso. Fuja das dívidas como se estivesse a fugir de uma doença extremamente perigosa e contaminosa. Fuja das dívidas, mas fuja mesmo como se estivesse a fugir de algo que você não gosta. Imagine algo que você detesta, algo que seja nojento, que você não queira se aproximar. Quando você pensa nas dívidas, pense nessa coisa nojenta, que você mal cheirosa, essa coisa desgastante, que cria desconforto sempre que você pensa, olha ou sente o cheiro dela. Olhe para as dívidas desse jeito. Fuja das dívidas, deteste as dívidas, odeie as dívidas, tenha nojo pelas dívidas. Eu quero que você passe a desprezar as dívidas. Tenha um desprezo pelas dívidas. Simplesmente não tenha nada, mais nada de perto com as dívidas. Ok? Fuja das dívidas. Desembarace. Distancie-se das dívidas. Crie um divórcio permanente. Eu crio um divórcio com as dívidas e olha, eu não quero ver mais dívidas, não quero ouvir falar de dívidas perto de mim. É assim que eu quero que você pense sobre as dívidas, porque as dívidas são vinculativas, a dívida é vinculativa, a dívida é muito perigosa e você já conhece os perigos que são associados à dívida. A dívida é extremamente cara e você já sabe por que a dívida é cara, porque você paga as taxas de juros altas e acaba pagando muito mais do que você emprestou e deu emprestado, mas acima de tudo, porque quem pede emprestado é servo, é escravo de quem o empresta. Se você está endividado, você é um escravo. E quanto mais você se endivida, mais escravo você continua. Livre-se dessa escravidão. Livre-se da escravidão. Liberte-se. Esteja livre das dívidas o mais rápido possível e nunca mais volte lá. Não volte a se endividar. Esse é meu apelo para si. Eu quero que você esteja financeiramente livre. Eu quero que você despreze, deteste, odeie e tenha um nojo pelas dívidas. É assim mesmo que você deve encarar as dívidas. Só assim é que você poderá livrar-se delas de uma vez por todas, e desse jeito você estará numa posição, na melhor posição, de modo a redirecionar as suas finanças, começar a geri-las da melhor maneira e, consequentemente, estará no melhor caminho para poder alcançar a independência financeira. Quando assim o fizer, os seus planos, os seus projetos tornar-se-ão uma realidade. Você será capaz de começar a instruir os seus queridos, os seus filhos,
filhos, as pessoas a quem você ama. Você será capaz, estará na melhor posição para poder instruí-lo, para poder passar-lhes esse conhecimento. Mas, acima de tudo, não existe nada melhor do que ser financeiramente independente. Não existe nada melhor do que ser senhor do seu nariz, do que estar livre. Não existe nada melhor do que ter o seu próprio dinheiro e não ter que depender de ninguém, e não ter que estar a fugir das pessoas porque o telefone está a tocar, porque tem receio com que alguém venha buscar a mobília, venha lhe embaraçar, porque você está usando coisas que não são suas, porque não comprou com o seu dinheiro, foi com dinheiro emprestado. Não existe algo melhor na vida do que usar o seu próprio dinheiro para aquilo que é o que você gosta, do que desfrutar da vida com o dinheiro do seu próprio esforço, do seu próprio suor, e não com o dinheiro dos outros. Porque melhor é dar emprestado do que pedir emprestado. Se existe uma posição em que você deve estar, é que seja naquela posição privilegiada, em que sejam as pessoas a pedirem emprestado dinheiro a você e você se beneficie disso, do que você estiver na posição oposta, que é de devedor. Não seja devedor. A única dívida que você deve ter com a humanidade é de amá-las. Ame a seu próximo como a si mesmo, mas nunca se endivide. Distancie-se. Fuja dela. Este é que é o meu apelo para si. Extremamente agradecido por ter acompanhado este treinamento. Extremamente agradecido por ter seguido este treinamento durante este período, essas horas que você investiu. Eu espero que ele tenha sido benéfico para si. Mas, acima de tudo, para além da informação, eu estaria mais satisfeito se você colocasse esta informação, este conhecimento que você adquiriu em prática. Gostaria de ouvir a sua história. Por favor, não hesitem em me contatar. Deixe a sua história, o seu testemunho. O que é que realmente aconteceu depois de você ter colocado esta informação, este conhecimento em prática. Aqui é Edgar Chauque, extremamente agradecido por ter acompanhado o treinamento Como Lidar com Dívidas, ou Lidando com Dívidas. Até a próxima. Liberdade e independência financeira é o nosso objetivo. Tchau, tchau.